Vamos tentar definir discipulado? A gente tem meia hora. Vamos lá. Definição de discipulado. Hoje eu vou parar um pouquinho antes. Para a pessoa que está do seu lado aí, pode ser aqui para frente também, em dupla, responde aí. Você se considera um cristão? Fala com a pessoa aí do lado. Aí, não a pergunta, a resposta, né? Compartilha a resposta aí. E por quê? Por que você se considera um cristão? Fui batizado. Sou membro de uma igreja. Eu creio em Cristo. Porque sim ou porque não, né? Às vezes você não considera cristão. Agora mais uma. Você se considera um discípulo? Talvez você já se considerou cristão. E um discípulo? Sim ou não? Por quê? Conversa aí com a pessoa do seu lado. Bom, deu tempo? Alguém respondeu que sim na primeira e que não na segunda? Tá aí o ponto. Sabe o que é interessante? Essa pergunta a gente faz ela. É uma das tarefas aí, quando a gente está com um grupo, utilizando um material chamado A Jornada, essa é uma das tarefas. E aí as pessoas têm que perguntar para outras pessoas, não pessoas igual vocês que estão aprendendo sobre discipulado. Para outras pessoas, assim, amigo, pai, mãe, tio, alguém da rua, alguém da igreja, alguém da escola. Muitas pessoas respondem, eu sou cristão. Mas muitas hesitam quando são perguntadas sobre ser discípulo. Porque nós entendemos que ser discípulo existe uma responsabilidade maior. Agora entenda uma coisa, ninguém pode ser cristão sem ser discípulo. Você só é cristão se você for discípulo. E é isso que é o ponto. E quando nós utilizamos o termo discipulado, nós utilizamos ele em dois sentidos da palavra discipulado, e isso quem deixa claro para nós é o Jonas Madureira no livrinho O Custo do Discipulado, que eu já citei. O primeiro tipo, ou o primeiro sentido, é o ato de seguir a Jesus. Quando eu falo discipulado, eu estou referindo ao ato de eu ser discípulo, ao fato de que eu sou um seguidor de Jesus. Então, ato de seguir a Jesus. E o segundo, que é o sentido que talvez você esteja na sua mente quando você veio para esse treinamento, ou para esse curso, é o sentido de o ato de ajudar alguém a seguir Jesus. E parece que é esse que nós estamos conversando mais. Quando nós falamos de discipulado, nós podemos entender nesses dois sentidos. Ou o ato de eu mesmo seguir a Jesus, ou o ato de eu ajudar alguém a seguir a Jesus. Ok? E aí nós temos, por exemplo, o Dietrich Bonhoeffer, que trabalha como o ato de seguir a Jesus. Para ele, discipulado é a própria vida cristã. Você é chamado a ser discípulo. Você vive o discipulado de Jesus, ou seja, você segue Jesus. Se você vive o discipulado de Jesus, você segue ele. E essa é a sua vida cristã. Olha só como que para o Dietrich Bonhoeffer, não existe diferença entre ser salvo e ser discípulo. Ele diz assim, somente aquele que abdica tudo o que possui, abdicar é renunciar tudo o que possui, no discipulado de Jesus pode dizer-se apenas justificado pela graça. Ele está dizendo o seguinte, você é justificado pela graça, sim, pela fé, mas isso implica que você se tornou discípulo, que você renunciou tudo. Que a fé implica a renúncia de tudo, o arrependimento implica a renúncia de tudo. Então, somente aquele que renuncia tudo para seguir a Jesus, que realmente é justificado pela graça. Tal pessoa reconhece o próprio chamado ao discipulado, a seguir a Jesus, como graça, e a graça como esse chamado. Mas aquele que com essa graça, olha só, deseja ser dispensado do discipulado,
engana a si próprio. Eu já sou salvo pela fé, para que eu preciso seguir a Jesus? Esse é o engano. Né? O engano está aí, cai quem quer, né? Como está aí, esse é o engano. Porque se você é salvo, você vai viver o discipulado, você vai seguir a Jesus. E onde está isso na Bíblia? Está na Bíblia, Lucas 14, 25 a 33. Vamos abrir lá? Esse texto de Lucas, ele mostra propriamente o custo do discipulado. Custo. Quanto custa ser discípulo? Quanto custa ser seguidor de Jesus? Sabe o que é interessante? É que nós utilizamos hoje muito mais o termo cristão. Eu sou cristão. Inclusive, por exemplo, o que está lá na sua bio do seu Instagram? Eu sempre coloco na minha bio lá cristão. Eu sempre colocava cristão. Teve uma época apaixonado pela teologia reformada, cristão reformado, né? Aí depois eu tirei. Hoje está lá, discípulo de Cristo. Sabe o que é interessante? É que os seguidores de Jesus, a igreja de Cristo, primeiramente foi chamada de discípulos. A igreja, ou os discípulos, os seguidores foram chamados de discípulos. Os seguidores de Jesus, a igreja, só foram chamados de cristãos em Antioquia. Vocês se lembram disso? A primeira vez. Antes disso, sempre são chamados de discípulos. Essa é a designação comum do Novo Testamento para aqueles que são salvos. Discípulos. Interessante, né? E então, o discipulado tem um custo. É exatamente esse texto. Deixa eu ver se eu encontro aqui o livrinho. Não está aqui. Deixei no hotel. E amanhã eu trago o livrinho para mostrar para vocês. Está aqui. Esse livrinho aqui do Jonas Madureira. O custo do discipulado. Olha, é um livreto. Vale a pena. Qual que é o custo do discipulado? A renúncia da vida toda. O que diz o texto? Vamos ver juntos? Eu vou ler aqui a versão NAA. Um pouquinho diferente só. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem que amar a Cristo mais do que a todos. Segundo, 27. Quem não tomar a sua cruz, quem não está disposto a sofrer e morrer, quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos pular para o 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Interessante, né? O discipulado envolve renúncia. E essa renúncia, ela não é implícita, é explícita no arrependimento. Quando nós falamos que nós precisamos de arrependimento e fé, o arrependimento pressupõe isso. Matar o eu, renunciar o eu. Então esse é o primeiro ponto aí. É isso que o Dietrich Bonhoeffer está nos falando. Agora, o discipulado, e esse vai ser o nosso foco daqui em diante, é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. E onde nós vemos isso? Mateus 4,19, Jesus está formando seus discípulos. E na formação, lá no chamado dos seus discípulos, ele mostra que eles iriam fazer isso. Alguém lê para nós? Mateus 4,19, bem alto. Vai ser sem microfone, então bem alto. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Observe um detalhe bastante interessante aqui. Aqui o Jonas Madureira comentando. Me travou. Aí. Há uma relação entre os dois sentidos de discipulado. Um pressupõe o outro.
O ato de ajudar alguém a seguir Jesus pressupõe o ato de seguir a Jesus. No texto nós vimos: venham primeiro, sigam-me primeiro, e eu vos farei pescadores, vocês farão discípulos. Sejam meus discípulos para fazerem discípulos. Então, o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus pressupõe o ato de seguir a Jesus. Isso quer dizer que quem não segue Jesus não pode ajudar as pessoas a seguirem Jesus. Paulo, por exemplo, ensina isso: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Primeiro você precisa ser discípulo, para depois fazer discípulo. Há uma conexão do entendimento de discipulado com a nossa missão.